Olá, vamos começar uma aula sobre números racionais, certo? O que são os números racionais? Eles incluem os números naturais. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4, aqueles números que a gente já conhece, certo? E também inclui os números inteiros. O que são os números inteiros? São os números naturais, mas esses números naturais sendo eles negativos. Ou seja, eu tenho os números negativos até o infinito, tenho o zero e tenho os números positivos também até o infinito. Todos esses são também números inteiros. E os números racionais, o que eles incluem? Inclui esses naturais, mais esses inteiros e mais as frações. O que é uma fração? É eu dizer que eu tenho um número em cima e outro embaixo. Eu tenho uma fração 3/5 ou menos 4/7. Isso daqui, tanto positivo como negativo, são frações. E essas frações são números racionais, certo? E eu tenho também os números decimais, 3,4 menos 17,51. Esses números que têm a vírgula, tanto sendo positivo como negativo, eles são chamados de números decimais. Por quê? Porque esses números aqui são os décimos, certo? Coisas que não são inteiras. E então, o que caracteriza os números racionais é que eu incluo as frações e os números decimais também, certo? E o que não seria racional? Um número que não tem valor exato, tipo raiz de 2, você não vai encontrar um valor exato, certo? Raiz de 3, certo? Então, eles não são racionais. E eu tenho agora uma reta numérica. O que é uma reta? Eu tenho marcado o 0, o 1, o 2, o 3, até onde eu quiser, certo? Então, aqui, quanto mais para a direita, mais o número maior será o número, sendo positivo, certo? E vai até o infinito. E quanto mais para a esquerda, ele vai ser negativo, certo? E vai ser um número chamado de menor, certo? Quanto mais para cá, menor o número. Quanto mais para a direita, maior o número, certo? Como é que eu posso fazer para localizar uma fração na reta numérica? Por exemplo, 3/2. Como é que eu vou saber onde é que ela vai ficar nessa reta aqui? Já que eu não posso dizer que é 3,2. Como é que eu faço o cálculo? Eu sempre divido o número de cima pelo número de baixo, que eu fiz aqui, ó. 3 dividido por 2. Eu vou achar esse valor e vou ter o valor em formato decimal, certo? E vou encontrar ele na reta numérica. Então, o primeiro passo é verificar qual o sinal. Aqui, como não tem sinal, ele vai ser positivo. Primeiro passo, certo? Então, já sei que esse resultado é positivo. E vou fazer aqui a continha. 3 dividido por 2. 3 é maior que 2? Sim. Então, dá para dividir por 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 sobra 1, certo? O que eu faço agora? 1 é menor que 2. O que eu faço? Boto uma vírgula aqui para dizer que já terminou a parte que é inteira e vou acrescentar um zero aqui. Agora sim, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10 sobrou nada. Então, quer dizer que o resultado é 1,5. Então, eu já sei que ele é positivo, porque não tem sinal. E sei que é a mesma coisa que 1,5. Então, 3/2 é a mesma coisa que 1,5. Onde é que ficaria aqui na reta? Ficaria aqui, no meio do 1 e o 2. Que aqui ficaria mais ou menos 1,5. 1,5. Aí é dessa maneira que você vai localizar na reta numérica uma fração. Sempre divide o de cima pelo de baixo, verifica o sinal, certo? Se fosse negativo, aí ficaria bem aqui, ó. Entre o menos 1 e o menos 2, ficaria menos 1,5, certo? Aqui tem outro exemplo, certo? Localizar na reta o menos 1/2. Então, primeiro passo, sinal negativo.
Primeiro, sinal negativo. Segundo passo, vou pegar o de cima, divido pelo de baixo. Quanto é 1 dividido por 2? Aqui já começa faltando, né? 1 é menor que 2, o que eu faço? 0, vírgula. Aí acrescenta um 0 aqui. Agora sim, dá para dividir. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Sobrou nada. Então, a conta deu 0,5. Então, aqui eu posso dizer que menos 1 meio é igual a menos, não esquecer do sinal, 0,5. Como eu ia colocar na reta numérica? Aí ficaria bem aqui, ó. Entre o 0 e o menos 1, já que ele é negativo. E eu já tinha marcado aqui, menos 0,5. Então, aqui eu posso dizer também que vai ficar o menos 1 sobre 2, certo? Posso tanto dizer que eles são os números decimais, como posso dizer a fração, certo? É localizado entre o 1 e o 2, aqui o primeiro caso, e o segundo caso é localizado entre o 0 e o menos 1, certo? E se a fração for decimal, quer dizer o quê? Quando o númerozinho de baixo for 10, 100, 1000, 1 milhão, certo? Qualquer número que